Você já ouviu falar da esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lou Gehrig? Essa doença ganhou mais espaço recentemente nas redes sociais em razão do Ice Bucket Challenge, ou desafio do balde do gelo. Quer saber um pouco mais sobre ela? O Intel explica. A esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lou Gehrig é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns que se tem conhecimento atualmente. Ela é caracterizada basicamente como a perda do controle da musculatura esquelética em razão da destruição de neurônios motores. Só que para a gente entender melhor a doença, seria válido a gente entender um pouco melhor a organização do sistema nervoso central. Então vamos lá. O sistema nervoso central é composto basicamente por duas regiões, o encéfalo e a medula espinhal. Então vamos começar pelo encéfalo. Lá no encéfalo, mais especificamente no telencéfalo, a gente tem uma região denominada giro pré-central. Nesse giro pré-central, na quarta região de Brodmann, vai sair uma região chamada córtex motor primário, que é basicamente onde se inicia a sua resposta motora. Então o que acontece? O que você tem basicamente é um neurônio se prolongando, através de uma ramificação que você conhece, deve ter ouvido falar, chamada axônio, e vai se estender por toda a sua medula espinhal, que também é sistema nervoso central. Lá na medula espinhal, esse neurônio ele vai estar fazendo a sinapse com outro neurônio, o qual vai estar saindo da medula espinhal, formando um nervo que vai controlar uma musculatura esquelética sua. Então o que acontece quando a pessoa é diagnosticada com a patologia? Dependendo do neurônio que nós estejamos tratando, se é um neurônio que controla o meu braço, se é um neurônio que controla a minha deglutição, tal função será comprometida. Só que a musculatura esquelética ela não só se restringe a essas regiões, você também poderia ter a sua respiração comprometida ou a sua própria deglutição. E as causas da doença são as mais variadas possíveis. Você tem desde uma causa desconhecida ao tabagismo que já foi confirmado, a atividade física intensa que vai ser responsável pela liberação excessiva de neurotransmissores, como por exemplo o glutamato. E o que foi recentemente descoberto também seria uma enzima chamada superóxido dismutase, uma enzima que está associada à proteção contra os famosos radicais livres. Essa enzima ela parece estar formando aglomerados proteicos que vão induzir em neurônios o processo conhecido como apoptose. E uma vez que esses neurônios entram em apoptose, entram em morte celular programada, você vai ter o dano motor característico. E o desafio do balde de gelo? Ele teve início quando um jovem norte-americano chamado Pete Freitas foi diagnosticado com a doença. Após o diagnóstico, o seu amigo chamado Corey Griffin lançou a campanha do desafio do balde de gelo, onde o desafiado deveria tomar um banho de balde com água e gelo e doar $100 para a ALS Foundation, a qual é responsável pelo estudo da doença. A campanha tomou proporção mundial quando grandes celebridades aderiram ao desafio, entre elas o cantor Chris Brown, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o dono da Microsoft, Bill Gates. Você tem dúvidas? O Intel explica.